Eu sou o verdadeiro herdeiro. As palavras cortaram o ar como uma lâmina afiada. O salão inteiro silenciou. O tilintar de talheres contra pratos cessou. As risadas congelaram, e até a música suave que vinha do piano pareceu perder o fôlego. Ele estava ali, parado de pé, as roupas simples contrastando com o brilho do ambiente luxuoso. O olhar firme, a voz segura, mas por trás havia algo mais. Um peso de anos, de memórias guardadas, de uma verdade que ninguém naquela sala esperava ouvir. À mesa, reunida, estava a família rica, homens de terno impecável, mulheres com joias que refletiam a luz dourada do lustre, gente acostumada a rir daquilo que não entende, a menosprezar o que julga inferior. E foi exatamente isso que fizeram. Que piada é essa? Soltou um dos primos entre risadas. Um filho de empregada doméstica dizendo que é herdeiro? Zombou uma tia, abanando-se com um leque de penas. O riso se espalhou pela mesa, abafado, venenoso. Não havia empatia, apenas escárnio. Mas havia também algo mais. Medo disfarçado. Porque no fundo aquelas palavras tinham peso. Eu estava lá. Vi cada detalhe. O cheiro da comida rica ainda pairava no ar. Carne ao molho, vinho caro, especiarias vindas de longe. O contraste era brutal com a figura dele. O jovem que ousara desafiar séculos de silêncio. Ele não tremia, não desviava os olhos. Repetiu firme. Eu sou o verdadeiro herdeiro, e vocês sabem disso. O patriarca da família, um homem de cabelos prateados e postura rígida, bateu a mão na mesa com força. O cristal tremeu, o vinho se agitou nas taças. Basta! Gritou. Você não tem o direito de estar aqui. Mas a voz do jovem atravessou o salão clara e inabalável. Eu tenho mais direito do que qualquer um de vocês. Porque sou sangue desta casa, sou filho dele, e a senhora, a quem vocês chamavam apenas de empregada, foi a única que carregou o peso de verdade. O salão inteiro pareceu respirar fundo ao mesmo tempo. Olhares se cruzaram. A arrogância transformou-se em espanto. O riso cedeu espaço a murmúrios. Porque aquela acusação não era nova. Era uma sombra que rondava os corredores há anos, mas que ninguém ousava trazer à tona. E ali estava ele, trazendo a verdade nua diante de todos. O coração da família rica bateu mais rápido. Eu podia sentir. O medo não estava apenas nas palavras que ouviram, mas naquilo que lembravam. Segredos enterrados, histórias proibidas e a culpa que sempre encontrava um jeito de voltar. Foi assim que tudo começou. Uma frase, um choque, uma ferida aberta em público. O filho da empregada doméstica contra a família que sempre acreditou ser intocável. E eu sabia no fundo que nada seria igual depois daquela noite. Eu conheci o rapaz antes daquela noite. Não por nome. Nomes, na verdade, só chegam quando o destino resolve tirar o disfarce. Conheci sua rotina. Via-o quase todos os dias na mesma esquina, perto do ponto de ônibus, sempre carregando uma pasta gasta e um caderno grosso. Vestia camisas simples, sempre limpas, e um par de sapatos que revelavam a idade nas dobras do couro. Às vezes ele sentava no murinho de uma praça, abria o caderno e copiava trechos de livros emprestados da biblioteca pública. Tinha pressa no olhar e cuidado nas mãos. E tinha fome. Fome de tempo, de oportunidade, talvez de justiça. Ele morava num quarto nos fundos de uma casa antiga, paredes descascadas, telhado que reclamava nas madrugadas de chuva. A mãe, a empregada doméstica, como a família rica a citava sem dizer o nome, chamava-se Rosa. Rosa tinha o gesto de quem pede licença até para respirar. Era baixa, forte, com as costas curvadas por anos de escada, rodo, panela pesada. Quando alguém falava dela na casa grande, sempre vinham as mesmas frases. Rosa é de confiança. Rosa sabe ficar em silêncio. Rosa está há anos conosco. Quando elogiavam demais a obediência de alguém, eu sempre temia pelo preço que essa pessoa pagava por dentro. O menino cresceu vendo a mãe sair antes do sol e voltar com a noite, trazendo cheiro de produto de limpeza e receita na ponta da língua. Bolo que deu certo. Sopa que sobrou. O resto de uma travessa que a patroa deixou, como quem dá migalhas a um pássaro que insiste em cantar. Ele aprendeu cedo a não pedir. Aprendeu a lavar a própria roupa, a passar as páginas sem amassar, a forrar o caderno com papel pardo para não chamar atenção no ônibus. Aprendeu, sobretudo, a existir nas margens, não atrapalhar, não falar alto,
Não dizer eu quero. Mas havia uma coisa que ele não aprendeu: abaixar os olhos diante da injustiça. Soube, por ele mesmo, numa tarde silenciosa na praça, de um episódio que ainda crescia dentro dele como espinho. Com 10 anos, acompanhou Rosa até a casa grande porque ela não tinha com quem deixá-lo. Era domingo. O patriarca recebia convidados. As mulheres riam na varanda, copos longos, unhas brilhantes. Os homens falavam de negócios, carros, viagens. Crianças bem vestidas corriam pelo gramado. O menino, sentado na beira da cozinha, olhava o bolo de aniversário em cima do aparador. Cobertura de chocolate liso, velas coloridas, um granulado que parecia chuva parada. Não, meu filho, Rosa sussurrou, percebendo o desejo. Não é nosso? O patriarca passou pela cozinha. Parou. Observou o garoto com curiosidade distraída. Esse é o seu filho, Rosa? É sim, senhor. Ela respondeu, ajeitando o lenço na cabeça, a voz mansa demais. Ele sorriu. Um sorriso que não chegava nos olhos. Bonito o menino. Tem, o quê? Uns 10 completos, e sim. Estuda? Estuda, sim, senhor. Que bom. E virou-se. Antes de ir embora, lançou uma última frase. Ensine a ele o valor do lugar dele. Rosa, anos depois, repetiu para o filho. Lugar da gente é onde a gente pisa com dignidade. Mas naquele dia, o menino engoliu a vontade do bolo e aprendeu que umas portas se fecham com jeitos polidos. Foi nessa mesma casa que, já adolescente, ele notou outras coisas que não cabiam no quadro de família perfeita pendurado na sala. Notou o silêncio da madame quando Rosa faltou 2 dias por febre e ninguém perguntou se precisava de remédio. Notou o jeito como o patriarca baixava a voz com Rosa na despensa e voltava com a gravata alinhada, como se nada houvesse acontecido. Notou, e esse detalhe ficou feito nó, que havia na face do patrão, em certos ângulos de luz, um traço muito parecido com o seu. A curva da sobrancelha direita, a quina do queixo. Notou e recuou. Era perigoso notar. Na escola, ele era o aluno que chegava com a mochila meia-lua, livros de segunda mão, mas redações de primeira. Professores diziam que ele tinha brilho. Brilho não paga aluguel. Ele sabia. Fez bicos, encapou livro, entregou folhetos, consertou cerca de vizinho, pintou parede. Guardava moedas num vidro grande que Rosa chamava de futuro. Esse vidro não é para hoje, ela dizia. É para quando a coragem pedir passagem. Foi a coragem que bateu primeiro. Em seguida bateu a verdade. Rosa começou a definhar. A tosse virou costura no peito. O médico do posto de saúde escreveu nomes de remédio num papel e o papel virou peso. Ele pensou, calculou, somou horas de trabalho, subtraiu do sono, multiplicou o desespero. Não dava. Foi até a casa grande. Tocou o interfone. A voz metálica perguntou seca. Assunto? Ele disse o nome da mãe. Disseram, aguarde. A porta abriu por dentro, mas a recepção ficou do lado de fora. O administrador, um homem de pasta e sobrancelha que aprovava ou negava o ar que os outros respiravam, apareceu com um meio sorriso. Pois não? Minha mãe. Rosa, a senhora conhece há anos. Ela precisa. Sim, conheço. Fale com a dona. Ele foi levado até a cozinha. A dona desceu, perfume caro, pressa no salto. Rosa está doente, é? Lamento. Diga a ela que descanse 2 dias, mas avise quando volta. Está difícil achar gente de confiança. Dona, ela precisa de remédio. Posso pedir um adiantamento? A dona fez conta nos olhos. Rosa recebeu adiantado mês passado. Aconteceu de novo? Ele segurou a vontade de explicar a febre, a tosse, a falta de ar, o frio que entra pelas portas de madeira velha quando a gente tem só 2 mantas. Engoliu. Aconteceu. Não posso. O seu... Ela quase disse o seu povo, mas corrigiu. O seu pessoal precisa aprender a se organizar. Manda um bolo para ela, quer? De fubá ela gosta. Ele ainda tentou. E se eu trabalhar aqui uns dias para cobrir? O administrador respondeu. Não contratamos sem indicação. E não há vaga. Foi embora com a sensação de que o mundo tinha parede sem janela. À noite, Rosa acordou do cochilo com ele sentado ao lado, o caderno aberto, folhas com datas e horários. Ele não chorou. Apertou o punho na coxa como quem para de tremer com a própria pele. Mãe, eu vou resolver.
Resolver como, meu filho? Do jeito certo. O jeito certo dói. Rosa sussurrou cansada. Mas é o único que dá paz. No dia seguinte, ele procurou documentos. Rosa relutou, mas havia, escondida no forro de uma bolsa antiga, uma carta dobrada 1000 vezes com manchas de tempo. Papel timbrado da Casa Grande. Assinatura que o patriarca jamais gostaria de ver fora da gaveta. A carta dizia pouco, e o suficiente. Providenciei assistência a R. Havia datas e as contas batiam com as do menino. Havia mais. Um bilhete bem mais antigo, amarelado, com 2 linhas apressadas. Acerto conforme combinado. N. O N era o apelido do patriarca. Rosa tentou guardar os papéis de novo. Isso não compra respeito, ela disse. Só acende fogo dos outros. Mãe. Ele falou devagar. Eu não quero é respeito comprado. Eu quero o meu nome limpo de mentira. Nome pesa menos que pão, Rosa respondeu. Mas entendo. O pão também pesa quando vem com humilhação. Ela o olhou de um jeito que só mãe sabe. Mistura de medo e reza. E então disse a frase que abriu a porta trancada dentro dele. Vá inteiro, meu filho. Se for pela verdade, não vá pela metade. Foi por isso, e por tantos anos de não é nosso, que ele decidiu atravessar o portão principal da Casa Grande. Não como quem pede, como quem chega. Chegou no dia da comemoração da família. Aniversário do patriarca, gente vestida de ouro, mesa comprida com guardanapos de linho, arranjos de flores que pareciam ter nascido em outra estação. Eu estava lá a trabalho. Fui chamado para registrar o evento e escrever uma daquelas notas que ninguém lê, mas que toda família rica adora colecionar. Eu vi quando o porteiro tentou barrá-lo, e ele mostrou um envelope pardo com um carimbo antigo e uma assinatura que fez o porteiro engasgar. Ele entrou. Não entrou pelas escadas de serviço. Entrou pelo hall principal. Encarou retratos a óleo de antepassados que morreram sem aprender a pedir desculpas. Cruzou o salão. Sentiu nos pés o tapete que um dia Rosa aspirou com carinho. Chegou perto da mesa. Esperou que o discurso do patriarca terminasse. O patriarca falava de legado, de valores, de família, de nome que se respeita. A mesa aplaudiu. Eu, anotando frases vazias, pensei no silêncio da despensa. Foi quando ouvi a voz dele, clara, firme, abrindo o salão com uma frase que rasgou o lustre. Eu sou o verdadeiro herdeiro. As cabeças viraram ao mesmo tempo, como se alguém tivesse puxado uma cordinha invisível. Primeiro veio o riso, curto, nervoso, feito tigre que ainda não decidiu se ataca. Depois a frase que ele repetiu, não para ser ouvido, mas para que ninguém ousasse dizer que entendeu errado. Eu sou o verdadeiro herdeiro. E vocês sabem disso. E eu, que já o tinha visto guardar a fome do bolo, reconheci naquela postura não um invasor, mas um filho que voltou para abrir a porta que nunca foi deixada destrancada para ele. Na borda do bolso da calça, vi a linha do envelope pardo. Na sala vi a sombra das histórias que só a cozinha conhece. No rosto do patriarca, por um segundo que o tempo não perdoa, vi a mesma curva de sobrancelha que sempre me intrigou. Foi assim que o passado entrou, de sapato simples, numa sala acostumada a não sujar o chão. E ninguém, dali em diante, conseguiria apagar essa pegada. O salão parecia menor do que realmente era, não pelo espaço, mas pela tensão que inchava as paredes. O patriarca permanecia sentado, mas seus olhos de aço queimavam sobre o jovem que ousava chamá-lo de pai diante de todos. O riso dos parentes ainda ecoava, mas já não era solto. Era nervoso, como o de quem ri para não confessar que tem medo. Uma das primas, de vestido vermelho e colar cintilante, tomou a frente. Isso é ridículo, disse rindo alto. Um filho de empregada achar que pode herdar algo dessa casa? Você devia agradecer por ter comida na mesa enquanto sua mãe trabalhou aqui. O rapaz não desviou o olhar. Apenas respirou fundo e respondeu com calma. Minha mãe não carregou apenas vassouras e panelas. Carregou segredos. E eu carrego sangue. A frase caiu como um copo de vinho derramado sobre toalha branca. Manchou. Os risos diminuíram. Alguns parentes trocaram olhares incômodos. Outros encararam o patriarca como se buscassem dele um comando. O patriarca se levantou finalmente. Bateu a mão na mesa, os talheres tilintaram, os cristais balançaram. Você não é nada além de um intruso, disse com voz grave. Esta casa não é o seu lugar. O jovem então deu um passo à frente. Tirou do bolso o envelope pardo.
já amassado pelo uso e pelo tempo. Abriu-o devagar, como quem destampa uma verdade engarrafada. Retirou as folhas antigas de papel amarelado, timbradas, assinadas. O senhor pode me chamar de intruso, mas não pode me chamar de mentiroso, disse, erguendo os papéis para que todos vissem. Aqui estão as provas, correspondências, datas. O reconhecimento velado que o senhor tentou enterrar. A sala se agitou. Vozes sussurravam, cadeiras arrastaram-se. A tia do leque abanou-se com força, como se quisesse expulsar o peso daquelas palavras do ar. O administrador da família, que até então observava calado perto da porta, avançou 2 passos e disse: esses documentos não têm valor legal. São apenas papéis velhos. Papéis velhos, o rapaz respondeu, mas com assinatura nova demais para ser coincidência. E todos aqui sabem ler a caligrafia do patriarca. O patriarca empalideceu por um instante. Rápido demais para a maioria perceber, mas não para mim. Eu o observava de perto. Vi a mandíbula travar, o suor discreto no canto da testa, a mão que tremia levemente sobre a bengala de madeira polida. Ele retomou a postura e disse: essa encenação termina agora. Seguranças. 2 homens engravatados se aproximaram, mas pararam quando perceberam que o jovem não recuava. Ele esticou os papéis, oferecendo-os à mesa. Quem aqui tem coragem de ler? Desafiou. Quem tem coragem de confirmar o que já sabe? Ninguém se moveu. O silêncio era pesado demais. Foi então que uma voz inesperada se ergueu. A matriarca, sentada ao lado do patriarca, ajeitou o xale sobre os ombros. Sua voz era baixa, mas clara. Deixem-no falar. Todos se voltaram para ela. A mulher que raramente intervinha nas decisões, que sempre permanecera como sombra decorativa do marido, agora erguia os olhos marejados. Eu já carreguei esse peso tempo demais, disse. Talvez seja a hora da verdade. O patriarca virou-se para ela atônito. Você não sabe o que está dizendo. Mas ela sabia, e todos na sala sabiam que sabia. O rapaz então contou. Sua voz não era de acusação cega, mas de alguém que esperou a vida inteira para juntar coragem. Falou da infância nos fundos da casa, das visitas rápidas ao quintal, das palavras que ouviu escondido atrás de portas entreabertas. Lembrou da carta escrita às pressas pelo patriarca, pedindo que R fosse cuidada, e disse o que todos ali já desconfiavam. Ele era fruto de um silêncio imposto. Alguns parentes abaixaram os olhos, incapazes de encarar a evidência. Outros murmuravam indignados, mais preocupados com a herança do que com a verdade. Um dos tios exclamou: isso é uma armadilha! Ele só quer dinheiro! Mas o jovem foi rápido. Dinheiro? Repetiu. O que o dinheiro de vocês significa? Se custou a dignidade da minha mãe. Eu não vim pedir esmola. Eu vim pedir o que é meu por direito, o nome. A verdade. E se houver justiça, o lugar que me cabe. O salão se dividiu. Parte da família exigia que ele fosse retirado dali. Outra parte, em silêncio, parecia reconhecer nele algo que não podia ser negado. Eu observava tudo e sentia que naquela noite, a máscara de respeitabilidade daquela família começava a rachar. O patriarca, furioso, caminhou até o filho da empregada. Aproximou o rosto e encarou o olho no olho. Você não vai destruir o que eu construí, disse com voz baixa, quase um sussurro ameaçador. Mas o rapaz não recuou. Eu não vim destruir. Vim lembrar que o senhor construiu em cima de mentiras. Por um instante vi algo raro. Medo nos olhos do homem mais poderoso daquela sala. Medo não do jovem em si, mas do peso da verdade diante de tantas testemunhas. Ele se afastou, respirando fundo, e declarou: isso vai ter consequências. O rapaz apenas respondeu: já teve. Minha vida inteira foi consequência das suas escolhas. Agora é a vez da sua vida enfrentar as minhas palavras. O jantar nunca foi retomado. O clima era insustentável. Alguns convidados deixaram a mesa. Outros cochichavam pelos cantos e os seguranças permaneceram parados, sem saber como agir. O patriarca recolheu-se à biblioteca, arrastando a bengala pelo chão de mármore. A matriarca permaneceu sentada, imóvel, como se tivesse perdido anos de força de uma vez só. O jovem guardou os papéis novamente no envelope e saiu do salão pela porta principal, como quem deixa uma bomba relógio armada no meio da mesa. Eu o segui com os olhos até desaparecer no corredor, e tive a certeza. Aquela família jamais riria da mesma forma novamente.
Naquela noite, o salão se dissolveu como vinho derramado. Cada convidado saiu carregando uma versão da história, para sussurrar em corredores e jantares futuros. Mas o verdadeiro terremoto aconteceria longe dos olhares, nos bastidores da família. O patriarca fechou-se na biblioteca. A porta pesada foi trancada e ninguém ousou interromper. Apenas o som de passos ansiosos ecoava pelo corredor. O administrador, sempre alerta, foi o primeiro a entrar depois de chamado. Do lado de fora, a matriarca permanecia sentada, estática, como se a confissão pública tivesse arrancado dela a última parcela de resistência. Descubra tudo sobre esse rapaz, ordenou o patriarca com voz dura. Demora o que faz quem o apoia. Quero cada detalhe. E trate de achar um jeito de calar essa história. O administrador assentiu já anotando enquanto o velho homem se levantava e encarava a prateleira de livros antigos. Ele não vai manchar meu nome. Não depois de tudo que construí. Mas no fundo seus olhos tremiam. Era o medo de quem sabia que a verdade tinha força para corroer colunas de mármore. Enquanto isso, o rapaz voltou para o pequeno quarto nos fundos da casa simples. Rosa, sua mãe, estava deitada, exausta. O filho a cobriu com um lençol e ficou sentado ao lado. Em silêncio. Os papéis descansavam sobre a mesa improvisada, relíquias frágeis que agora tinham se tornado armas. Ele sabia que a guerra tinha apenas começado. Sabia também que o adversário era mais do que uma família rica. Era um sistema inteiro de silêncios, favores comprados, paredes altas, mas não recuaria. Já tinha esperado a vida inteira por aquele momento. No dia seguinte, os jornais de sociedade trouxeram apenas uma nota discreta sobre o jantar. Celebração marcada por momentos de tensão interna. Nada além disso. O patriarca tinha contatos demais, influência demais. A ordem era clara. Silêncio. Mas o silêncio da mídia não apagava o burburinho. Funcionários da casa comentavam. Alguns parentes mais jovens trocaram mensagens escondidas tentando confirmar rumores. E, sobretudo, a matriarca começou a falar baixinho com pessoas de confiança, como se quisesse se preparar para quando fosse impossível negar. Foi nesse clima que começaram os ataques sutis. Primeiro vieram os boatos. O rapaz foi acusado de falsificação. Depois espalharam que ele queria chantagear a família por dinheiro. Em seguida começaram as visitas de estranhos em sua rua. Homens engravatados que perguntavam demais, olhavam demais, deixavam claro que ele estava sendo vigiado. Uma noite, voltando do trabalho, ele encontrou a porta do quarto entreaberta. Os papéis ainda estavam lá, mas revirados. A mensagem era clara. Não estava seguro. Sentou-se ao lado da mãe e disse: "Mãe, eles vão tentar me calar." Rosa segurou a mão dele, fraca, mas firme. A verdade sempre incomoda quem vive de mentira. Mas se mexerem com a senhora... Ela sorriu cansada. "Eu já dei a minha vida por você, filho. Se precisar, dou mais um pouco. Mas não volte atrás. Nunca mais." O patriarca, por sua vez, movia peças no tabuleiro. Convocou advogados de confiança. Mandou preparar uma declaração oficial, negando qualquer envolvimento. Nos corredores da casa bradava com raiva. "Esse bastardo não terá nada." Mas a raiva era cortada por lapsos de silêncio. Momentos em que encarava o retrato de família na parede e desviava os olhos depressa como se fosse acusado pelo próprio passado. Foi numa dessas tardes que um novo aliado apareceu. Uma das netas da família, uma jovem de 20 e poucos anos, procurou o rapaz em segredo. Ela havia assistido ao confronto no jantar e não conseguia esquecer o que ouvira. Encontraram-se na praça onde ele costumava estudar. "Eu acredito em você", disse ela com nervosismo. Sempre achei estranha a maneira como falavam da sua mãe, como se fosse mais importante do que deixavam transparecer. Ele a encarou desconfiado. "Por que você me ajudaria?" "Porque estou cansada das mentiras", respondeu. "E porque, se você estiver certo, também é meu sangue." Do bolso ela retirou um envelope menor. Eram cópias de registros antigos, papéis que encontrara escondidos no escritório do avô. Nada definitivo, mas reforçavam as datas, os encontros, a proximidade que ninguém admitia. "Guarde isso bem", disse ela. "Eles vão tentar te destruir, mas eu não vou deixar." Enquanto isso, na casa grande, a tensão corroía os alicerces. A matriarca, silenciosa por anos, passou a enfrentar o marido em privado. "Basta", disse uma noite trancada na biblioteca.
Você não percebe que quanto mais luta contra, mais se afunda? O patriarca explodiu. Eu não vou permitir que um filho de empregada arraste meu nome pela lama. Foi você quem plantou essa lama. Ela respondeu firme. Agora é hora de colher. Ele estremeceu. Pela primeira vez não havia submissão nos olhos dela. Havia uma fúria calma, que só quem foi silenciada a vida inteira é capaz de sustentar. No pequeno quarto, o rapaz organizava suas provas em uma pasta nova, comprada com o pouco que tinha. Cada folha era colocada como se fosse um tijolo na construção de um futuro diferente. Ele sabia que ainda não era o fim, mas também sabia que pela primeira vez não estava sozinho. Eu assistia a tudo de perto, anotando, ouvindo, sentindo, e compreendi que a batalha que se desenhava não era apenas por herança ou por sobrenome. Era pela dignidade de uma mãe que limpou a casa dos outros enquanto carregava um segredo que ninguém teve coragem de assumir. E era também pelo direito de um filho de olhar para o próprio rosto no espelho sem sentir vergonha de existir. O contra-ataque estava apenas começando, mas o terreno já não era mais o mesmo. O riso que antes ridicularizava agora dava lugar ao medo. E o medo, eu sabia, é sempre o começo da mudança. As primeiras semanas após o confronto no jantar foram de silêncio público, mas de ruído ensurdecedor nos bastidores. O patriarca agia como um general acuado. Ligava para advogados, controlava jornais, pressionava aliados. Queria que cada eco daquela noite fosse abafado antes de se transformar em grito. Mas quanto mais tentava controlar, mais os fios escapavam de suas mãos. O jovem herdeiro, por sua vez, não se escondeu. Continuava a caminhar pelas ruas, a frequentar a biblioteca, a visitar a mãe enferma. A diferença é que agora as pessoas o olhavam de outro jeito, uns com curiosidade, outros com desconfiança, muitos com respeito silencioso. A verdade, mesmo quando negada, tem o poder de se espalhar. A guerra aberta começou com uma carta oficial, entregue por mensageiro, selada com o brasão da família. Lá dentro, em palavras frias e calculadas, os advogados declaravam que qualquer alegação de parentesco era caluniosa, infundada e passível de processo judicial. Ameaçavam levá-lo aos tribunais por difamação. Exigiam retratação pública. O rapaz leu a carta ao lado da mãe. Rosa estava pálida, a tosse mais frequente. Ele segurou a mão dela enquanto lia em voz alta. Quando terminou, ela apenas sorriu de leve. É assim que eles jogam, meu filho. Tentam te calar pelo medo. Ele apertou o envelope contra o peito. Não vou recuar. Dias depois surgiu uma nota em um jornal popular, publicada discretamente. Jovem tenta extorquir família tradicional, alegando ser filho ilegítimo. O texto era curto, mas suficiente para plantar a dúvida. O patriarca sabia manipular os canais certos. Porém, o que ele não esperava era a reação. Nas redes, comentários começaram a questionar. E se for verdade? Por que tanto esforço para negar? A semente estava lançada. Dentro da casa grande, o clima era de guerra civil. Alguns parentes, sobretudo os mais velhos interessados na herança, exigiam medidas duras. Expulsem-no da cidade, diziam. Outros mais jovens inquietavam-se com o peso da mentira. A neta que havia ajudado o rapaz mantinha silêncio em público, mas reunia documentos em segredo. A matriarca, anti-sombra, tornou-se voz. Numa noite, diante de todos reunidos, encarou o marido e disse: Você pode controlar advogados, pode comprar manchetes, mas não pode apagar a verdade dos rostos. O dele carrega o seu. Um silêncio pesado caiu. O patriarca furioso ergueu a bengala, mas não disse nada. O olhar da esposa o desarmou. Havia naquele olhar décadas de silêncio acumulado, agora transformado em acusação silenciosa. Enquanto isso, o rapaz encontrou um aliado inesperado, um jornalista de uma pequena revista independente, especializado em histórias de bastidores. O jornalista o procurou interessado no caso. Se tiver provas eu publico, disse, mas preciso de algo que resista ao fogo. O rapaz mostrou os documentos, as cartas antigas, os bilhetes com assinatura. O jornalista examinou, fotografou, guardou cópias. Isso não é apenas um escândalo de família, afirmou. É a história de uma mulher que foi apagada. É a história de muitos neste país. A publicação seria pequena, mas real. E real era tudo de que ele precisava. Quando a matéria saiu, discreta, quase escondida entre outras notícias, o impacto foi imediato. Não pela tiragem, mas pela coragem. As palavras estavam impressas, registradas, ganhando vida própria.
E as pessoas começaram a falar. Nos mercados, nas praças, nos pontos de ônibus, o assunto era um só. O filho da empregada que enfrentava a família rica. Para uns era conto de justiça, para outros uma ousadia imperdoável. Mas ninguém ficou indiferente. O patriarca reagiu com fúria. Convocou reuniões emergenciais, ameaçou processar a revista, pressionou anunciantes. Mas quanto mais gritava, mais parecia confirmar a culpa que tentava negar. Foi nesse contexto que aconteceu o inevitável. Uma audiência preliminar. O patriarca de terno escuro, cercado de advogados, entrou altivo no fórum. O jovem, de roupa simples mas limpa, caminhava ao lado da mãe, sustentando-a. A presença dela, frágil e digna, era mais eloquente que qualquer documento. Na sala, os advogados despejaram argumentos técnicos, mas bastou Rosa ser chamada para depor para que o ar mudasse. Ela falou pouco, mas falou com verdade. Contou das noites em que foi chamada à biblioteca, das promessas sussurradas, das cartas recebidas às pressas. Não havia teatralidade, apenas a simplicidade de quem nunca soube mentir. Os advogados tentaram desqualificar, chamaram de lembranças vagas, mas o juiz escutava atento, o público também. A verdade às vezes não precisa gritar, basta resistir. Depois da audiência do lado de fora, jornalistas cercaram o jovem, perguntaram se queria fortuna, herança, poder. Ele respondeu apenas: quero o que nunca me deram, o direito de existir sem ser tratado como segredo. A frase rodou os jornais, as rádios, as redes. E mais uma vez o que tentaram abafar ganhou asas. O patriarca, em sua mansão, isolou-se ainda mais. Passava horas olhando retratos antigos, revisando contratos como se buscasse brechas para recuperar o controle, mas sabia, no fundo, que o muro estava rachando. A família dividia-se, a cidade comentava, e a verdade já não podia ser enterrada. Foi então que, numa noite, ele chamou o administrador e disse em voz baixa: se ele não recuar, alguém precisa fazê-lo recuar. O administrador assentiu, mas nos olhos dele havia hesitação. Até mesmo os mais fiéis já sentiam o peso da mentira. Enquanto isso, o rapaz continuava a cuidar da mãe, a estudar, a trabalhar quando podia. Não era um herói com capa, apenas um filho com coragem. Mas era justamente isso que tornava sua luta tão poderosa. Ele não representava só a si mesmo, mas todos os que já foram empurrados para as margens. E cada passo dele era um lembrete incômodo para os poderosos. O tempo da impunidade tem limite. O confronto público estava cada vez mais próximo. E eu sabia, todos sabiam, que quando o clímax chegasse não haveria mais volta para nenhum dos lados. O tribunal marcou a segunda audiência. Dessa vez, o salão estava lotado, não apenas parentes e advogados. Havia jornalistas, curiosos, pessoas simples que queriam assistir àquilo que já não era só um conflito de família, mas um símbolo. O filho da empregada doméstica contra a família que sempre se acreditou intocável. Eu estava lá, sentado entre repórteres, sentindo o peso de cada olhar. O patriarca entrou primeiro de terno impecável, mas a bengala denunciava a idade e o cansaço. O jovem entrou depois de cabeça erguida, a mãe ao lado apoiada em seu braço. O contraste era doloroso. De um lado, riqueza, do outro, dignidade. O juiz abriu a sessão. Advogados falaram por horas, jogando palavras como armas. Heresia, falsificação, mentira calculada. Tentavam sufocar a verdade no emaranhado de termos técnicos, mas ninguém tirava os olhos do rapaz. Então chegou a hora do depoimento. Ele se levantou, respirou fundo e falou: eu não vim aqui pedir dinheiro. Não vim exigir herança. Eu vim pedir a verdade. Porque minha mãe trabalhou nesta família durante décadas, dando a vida por eles, e no silêncio dessa casa, nasceu um filho que nunca pôde dizer seu nome. Esse filho sou eu. O murmúrio se espalhou pelo salão. O patriarca bufou, mas não falou. O juiz pediu ordem. Desde criança eu soube que havia algo errado, continuou o jovem. O jeito como minha mãe era tratada, as conversas interrompidas quando eu entrava, os olhares que tentavam me reduzir a nada. Eu aprendi a engolir humilhações, mas um dia, quando encontrei documentos guardados às pressas, percebi que a verdade estava ali, escondida. Hoje eu trago esses papéis para mostrar que não sou invenção, sou consequência. Ele ergueu o envelope, mostrou as cartas, os bilhetes. Os advogados da família tentaram protestar, mas o juiz aceitou os documentos como parte da análise.
O silêncio que se seguiu foi quase insuportável. Foi então que aconteceu o impensável. A matriarca pediu para falar. O juiz hesitou, mas permitiu. Ela se levantou, apoiada em sua bengala delicada, e olhou para todos. Eu confirmei com meus próprios olhos, disse. Eu sabia, desde o começo. O que esse rapaz diz é verdade. Ele é filho de meu marido. Sangue do sangue desta casa. Um choque percorreu a sala. O patriarca virou-se para ela, furioso. Você enlouqueceu? Gritou. Vai destruir tudo o que construímos. Ela respondeu, calma. Quem destruiu foi você, quando preferiu o silêncio à verdade. Eu não vou morrer carregando esse peso. As palavras dela caíram como sentença, não jurídica, mas moral. O patriarca desabou na cadeira, a respiração pesada. Pela primeira vez parecia derrotado. O juiz suspendeu a sessão por alguns minutos. O salão virou um mar de vozes. Uns gritavam, outros choravam. Jornalistas corriam para os telefones. E no centro disso tudo estava o rapaz, parado, firme, segurando a mão da mãe. Ele não sorriu. Não comemorou. Apenas deixou que a verdade ocupasse o espaço que antes era negado. Quando a sessão recomeçou, o juiz declarou que a análise documental e os testemunhos prosseguiriam, mas deixou claro. Havia indícios fortes demais para serem ignorados. O caso não seria arquivado. A família teria de responder. Do lado de fora, câmeras aguardavam. Repórteres perguntavam o que ele faria agora. O jovem disse apenas, já fiz o que precisava. O resto é consequência. Naquela noite, a cidade inteira falava do mesmo assunto. Para alguns, ele era um herói. Para outros, um oportunista. Mas ninguém podia negar. Ele tinha quebrado o silêncio. E essa era a vitória maior. O patriarca, ao voltar para casa, fechou-se na biblioteca outra vez. Lá diante do retrato antigo que mostrava sua família idealizada, quebrou o silêncio finalmente. Sussurrou. Eu não consegui apagar o que fiz. Mas era tarde demais. O jovem, em seu quarto simples, sentou-se ao lado da mãe. Rosa estava fraca, mas seus olhos brilhavam. Você conseguiu, meu filho. Disse o que tinha que ser dito. Ele segurou sua mão. Ainda não acabou, mãe. Acabou para mim, ela respondeu cansada. Mas não para você. Agora o mundo sabe. E naquele instante percebi. O clímax não era o grito da revelação, nem a queda do patriarca. O clímax era o silêncio de uma mãe que, finalmente, podia descansar sabendo que o filho não seria mais tratado como segredo. As semanas seguintes à audiência foram turbulentas. Jornais estamparam manchetes. Programas de rádio discutiram o caso. Uns defendiam o jovem como símbolo de coragem. Outros o criticavam como ingrato, como se tivesse envergonhado uma família tradicional. Mas ninguém ousava mais negar sua existência. Ele havia deixado de ser invisível. Na casa grande, o silêncio era ensurdecedor. O patriarca trancava-se em seus aposentos, recusava visitas, recusava até refeições. Sua saúde já frágil piorava a cada dia. Não havia mais festas, nem jantares, nem risadas na varanda. O riso que antes zombava agora se transformara em sombra. Cada olhar entre os parentes era um lembrete. A mentira tinha prazo de validade. Rosa, em sua cama simples, parecia carregar alívio nos olhos, apesar do corpo frágil. Uma tarde, ela chamou o filho e segurou sua mão com força surpreendente. Meu filho, eu posso partir em paz agora. Você já tem o que sempre mereceu, um nome. Ele chorou, mas não diante dela. Chorou sozinho à noite quando a respiração dela se tornou mais curta. Sabia que cada minuto era precioso. Lia para ela trechos de livros. Recitava histórias que havia copiado no caderno da praça. E ela sorria, como quem escuta canções que nunca teve tempo de aprender. Pouco tempo depois, Rosa partiu em silêncio, como sempre viveu, mas partiu com dignidade. E essa dignidade se refletia no filho, que não se deixou curvar nem mesmo diante da maior dor. O velório foi simples, mas cheio de gente. Vizinhos, colegas de trabalho, amigos de ônibus. Até pessoas que ela ajudara em pequenos gestos. A família rica não apareceu, mas a ausência deles não importava. Rosa nunca precisou de convites para ser lembrada. Ela foi chorada e celebrada como alguém que deu tudo sem pedir nada em troca. No fim, o jovem levantou-se diante do caixão e disse poucas palavras. Minha mãe me ensinou que o lugar da gente é onde pisamos com dignidade. Hoje eu digo que ela foi o verdadeiro alicerce desta história. Se há herança aqui, é a dela. Coragem.
Todos aplaudiram em silêncio, batendo palmas baixas como quem respeita mais que celebra. Enquanto isso, a batalha jurídica continuava. Advogados tentavam protelar, adiar, distorcer, mas a verdade já havia sido dita. E mais do que herança material, estava em jogo a herança moral. O jovem não desistiu. Compareceu a cada audiência, sustentou cada palavra. Sabia que a justiça dos homens é lenta, mas a justiça da memória é implacável. O patriarca, debilitado, foi obrigado a depor. Diante do juiz, negou até onde pôde, mas o olhar da própria esposa o desarmava. E quando a matriarca confirmou novamente em detalhes a história que ele queria esconder, não houve mais dúvidas. Ele saiu do tribunal apoiado em 2 homens, curvado não apenas pela idade, mas pelo peso da vergonha. O processo se arrastou, mas ao final veio a sentença. O jovem foi reconhecido como filho legítimo. Ganhou direito ao nome, a parte da herança, mas mais do que isso, ganhou o que sempre buscou: reconhecimento público de sua origem. Já não era o filho da empregada, era filho. Ponto. Ele não fez festa, não ergueu taça. Apenas guardou o documento novo na mesma pasta onde antes guardava as cartas antigas. Para ele, aquilo era apenas o fim de uma espera, não o começo de uma vida luxuosa. Continuou estudando, continuou trabalhando. A riqueza não o cegava. O que o movia era a memória da mãe. Com o tempo, parte da família se afastou. Outros tentaram a aproximação, mas ele nunca esqueceu quem riu naquela noite do jantar. O perdão, se viesse, seria lento. Mas o respeito, esse, ele não cedia mais. Não aceitava mais portas fechadas. Não aceitava mais ser lembrado como sombra. Eu, como testemunha, anotei tudo. E compreendi que aquela história não era apenas de uma família. Era a história de muitas vozes silenciadas, de muitos filhos tratados como segredo, de muitas mães que deram a vida sem jamais receber reconhecimento. O que mudou ali foi a coragem de um homem em quebrar o silêncio. Anos depois, quando perguntado em entrevistas sobre o que sentia ao ser finalmente reconhecido, ele respondia sempre da mesma forma: não lutei por ouro, lutei pelo direito de olhar no espelho e saber quem sou. Essa frase ficou gravada em mim, porque no fundo não era apenas a herança material que estava em jogo, mas a herança invisível que todos carregamos. Identidade, dignidade, verdade, e assim terminou a batalha. Não com fogos de artifício nem com mansões abertas. Terminou com um filho segurando o nome da mãe como troféu, e com uma família poderosa forçada a encarar seus próprios fantasmas. O patriarca morreu pouco tempo depois, em silêncio, cercado apenas por paredes. Sua imagem pública nunca se recuperou totalmente, mas o jovem seguiu em frente. Tornou-se advogado, ajudou outros que também lutavam contra portas fechadas. Usou sua voz não para vingar, mas para abrir caminhos. O que fica? Fica a lição de que segredos guardados em silêncio se transformam em gritos mais altos que qualquer riso de desprezo. Fica a lembrança de que dignidade não se compra nem se herda. Conquista-se, mesmo quando o mundo tenta negar. E fica, sobretudo, a verdade que ecoa para todos que envelhecem olhando para trás. O que realmente deixamos como legado não são as riquezas, mas a forma como tratamos aqueles que um dia confiaram em nós. No fim, a frase que ecoou no jantar ainda ressoa: eu sou o verdadeiro herdeiro, não apenas de bens, mas de coragem, de verdade, de tudo aquilo que uma mãe simples, chamada Rosa, deixou como o maior patrimônio que alguém pode ter.